Evangelho, quinta-feira da 7ª semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste como me amaste a mim, Pai. Aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 7ª semana do tempo pascal, hoje memória facultativa de São Beda Venerável, doutor da Igreja, do Papa São Gregório VII e de Santa Maria Madalena de Pazzi, Virgem Carmelita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesse período em que celebramos a novena de Pentecostes, comecemos invocando o Divino Espírito Santo. Comecemos a nossa meditação fazendo a nossa invocação, Divino Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a última porção, ou o último trecho da oração sacerdotal de Nosso Senhor Jesus Cristo. E junto com ele, a celebração facultativa da memória desses 3 grandes santos da Igreja, que viveram em períodos completamente diferentes. Santa Maria Madalena de Pazzi viveu no 1600, São Gregório no ano 1000 e São Beda Venerável no 700. Então, temos uma diferença sempre entre eles de inicialmente 3 séculos e depois 6 séculos de diferença. Mas todos eles, meus irmãos, assim como eu e você, que estamos a 4 séculos de distância de Santa Maria Margarida de Pazzi, também fomos e somos sustentados pela oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estou, também eles estejam comigo. Então, hoje, ao celebrarmos a memória desses grandes santos da Igreja, nós estamos dizendo amém, bendito seja o nome do Senhor, porque ao celebrar a memória deles, nós estamos celebrando o cumprimento dessa oração. Eis que o Pai ouviu a súplica do Filho
ele concedeu, ou seja, o glorificou, dando o cumprimento à sua palavra. Aquilo que o Filho suplicou ao Pai, o Pai lhe concedeu. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. E dessa forma foi a vida desses três grandes santos e dessa forma está se desenvolvendo a minha e a sua vida. Pouco a pouco, na medida em que crescemos na fé, nós vamos tendo a vida em Deus e a vida de Deus renovada e plenificada em nós. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. O Senhor pede não apenas uma comunhão, mas a perfeita unidade, o que significa dizer a comunhão total e plena no Espírito Santo. O Senhor pede para que sejamos um só coração. E olha que lindo, porque os séculos se passaram e a vida desses três santos se resume em um só coração, junto conosco hoje, porque também nós estamos perseverando sobre essa mesma verdade. Cada um deles viveu em um tempo diferente. São Beda, ele, no período da evangelização da Inglaterra, ele é um monge que viveu a sua vida inteira na Inglaterra. Teve sempre um coração completamente entregue ao Senhor. Em uma de suas palavras, com tanta delicadeza, ele vai escrever um dos seus textos: eu, Beda, servo de Deus e sacerdote, monge do mosteiro de São Pedro e São Paulo, da Inglaterra, nasci nesse país. Aos 7 anos de idade, fui levado ao mosteiro para ser educado pelos monges. Desde então, passei toda a minha vida no mosteiro e me dediquei sobretudo ao estudo da Sagrada Escritura. Veja, desde pequenininho, foi levado por seus pais e deixado ali para ser educado pelos monges e desde pequeno sempre se apaixonou pela Sagrada Escritura e perseguiu aquilo que o Senhor inspirava no seu coração. Então uma vocação ela pode vir desde pequenino? Sim, pode, com certeza pode. Olha aí o caso de São Beda. Além de cantar e rezar na igreja, olha que bonito que ele vai falar. A minha maior alegria, então rezar e cantar são duas alegrias no coração desse monge. A minha maior alegria foi poder dedicar-me a aprender, ensinar e escrever sobre as maravilhas de Deus. Poxa, que Deus nos conceda essa mesma alegria, essa mesma graça, de termos sempre o fulgor dentro de nós para aprendermos mais as coisas de Deus. Você já sentiu isso dentro de você? Quando estudando, se preparando, ou mesmo ouvindo as conferências, as palestras pela internet, que hoje são muito frequentes, de grandes sacerdotes e bem preparados sacerdotes, como é o caso de meu irmão Padre Paulo Ricardo, e tantos outros que nos instruem através de cursos, nos levam a penetrar mais profundamente nos mistérios de Deus. Você prova essa alegria por aprender? Saiba que você não é o único, mas um doutor da igreja, na sua juventude, que é São Beda, e acrescento outro, que ainda não é doutor da igreja, mas pela graça de Deus, com o tempo, tenho certeza que será proclamado, que é o Papa Bento XVI, também ele, desde tenra idade, sempre foi apaixonado pelas coisas de Deus. Aprender, ensinar e escrever sobre elas foi uma paixão na vida de São Beda. Aos 19 anos, fui ordenado diácono e aos 30 fui ordenado sacerdote. Todos os momentos livres que tive em minha vida, isso ele está escrevendo, ele tem por volta já dos seus 60 anos de idade, ele morre aos 63 anos. Todos os momentos livres da minha vida, dediquei-os à busca de explicações da Sagrada Escritura. Ou seja, todos os momentos livres de sua vida ele estava confrontando a potência da Palavra de Deus na sua própria história, especialmente extraídas dos escritos dos santos padres. Então, além da Sagrada Escritura,
ele constantemente lia as obras dos santos padres e procurava extrair da meditação dos padres dos primeiros séculos da Igreja uma compreensão mais profunda da Sagrada Escritura. Olha que testemunho lindo do homem que busca, né, a comunhão, que busca, ou seja, entrar totalmente naquilo que é o mistério de Deus. Falávamos ontem a respeito disso, né? Que os padres da Igreja, eles olham a nossa realidade. Nós olhamos os padres da Igreja e falamos, nossa, que beleza, que conteúdo fantástico que está presente na vida deles. Quando lemos os textos, dizemos como eles conseguiram compreender coisas maravilhosas sobre a Sagrada Escritura. Se fossem eles hoje, olhando a nossa história, diriam o mesmo. Quantas coisas maravilhosas eles puderam ver, eles puderam compreender, porque ao longo dos séculos o conhecimento e ao mesmo tempo o aprofundamento nos mistérios de Deus vai se dando. Muitas coisas o Senhor disse que estavam para ser comunicadas, toda a revelação foi completa, né? Mas a compreensão, o mergulhar nesse mistério, nessa realidade infinita da graça de Deus e da sua misericórdia, vai se dando ao longo do tempo, na história. O Senhor nos conduz, bendito seja o seu santo nome. Juntamente com São Beda, nós vemos o cumprimento da palavra do Senhor para hoje, da sua oração para hoje, na vida do Papa São Gregório VII, que precisou combater duramente e terminou morrendo no exílio, em Salerno, os abusos que existiam de poder por parte do imperador dentro da igreja. E quem o Senhor colocou ao lado dele? São Pedro Damião, que depois foi proclamado doutor da igreja, que foi praticamente o seu conselheiro, aquele que o acompanhou e que o entusiasmou. São Pedro Damião, apaixonado pela Santa Eucaristia, São Pedro Damião, que também era um grande devoto da Beata Virgem Maria, foi aquele que esteve sempre ao lado do Santo Padre para que ele encontrasse a força de poder colocar na direção certa, na direção da verdade, o caminhar dos filhos da Igreja. Amei a justiça, odiei a iniquidade e por isso morro no exílio. Foi a frase da vida de São Gregório VII, que amparado por seus irmãos, como nós sabemos e já temos repetido várias vezes, o Senhor coloca ao nosso lado aqueles que nos ajudarão a caminhar na santidade, como ouvimos na oração hoje. O Senhor nos chama à comunhão e vai colocar sempre ao nosso lado os nossos irmãos e irmãs que não apenas nos transmite o testemunho da fé, mas nos ajudam pelo vínculo da unidade em Cristo a caminharmos em direção à perfeição, ou seja, em direção à santidade como o Senhor nos quer santos. E bendito seja Deus pela vida de todos esses irmãos que passam na nossa história e nos acompanham. E por último temos Santa Maria Madalena de Paz, que já tão jovem resiste à família que tenta impor-lhe um matrimônio e entra no convento de Florença. Foi educada nesse mesmo convento e teve um amor muito grande, foi educada no convento de São João em Florença. E depois ela entra como carmelita descalça, já na Reforma, no convento de Santa Maria dos Anjos, sempre em Florença, sua cidade. E ali ela recebeu o hábito e recebeu o nome também de Maria Madalena. Muito prodigiosa em tantos talentos, sobretudo capacidade intelectual, trabalhava nos serviços mais humildes, mas por diversas vezes foi feita Madre Superiora durante a sua vida. Sempre uma mulher muito doente, muito frágil, entregava sua fragilidade ao Senhor. O Senhor deu a ela a graça de ter muitos dons espirituais, como os êxtases e visões. E Santa Madalena teve uma vida de grande discrição, mas de um amor intenso. Os seus escritos que falam sobre a vida espiritual, que falam a respeito do seu vínculo de amor com Deus, são de uma beleza e de uma ternura muito grande, daquela que soube, no recolhimento, no escondimento da vida carmelitana descalça, amar
de tal forma o seu Senhor a ponto de perder-se completamente em seu amor. Ah, Santa Maria Madalena de Paz, ensina-nos a vivermos assim, a termos uma entrega do nosso coração nessa medida, para que possamos desejar que o nosso último dia nessa terra possa ser o primeiro nos céus. Com que amor, Santa Madalena de Pazzi, eu tive a oportunidade de conhecer o convento em que ela viveu, em Florença, e também a lavanderia, enfim, o convento como um todo, o lugar histórico de sua vida. E muito me tocou quando, já tendo ouvido falar a respeito do seu amor pela Santa Eucaristia, pude ver os lugares por onde ela passava e por onde ela esperava ou vivia essa docilidade do amor. Entre uma missa e outra, Santa Catarina esperava, Santa Maria Madalena, ela se preparava para receber a Santa Eucaristia. Então a vida dela se dava em 2 turnos. A preparação para receber a Santa Eucaristia, que começava depois que havia recebido. Então o seu coração ia inflamando de amor durante todo o dia, ela vivia aquele tempo, a alegria, primeiro a alegria, poderemos dizer uma alegria de júbilo por ter recebido o Senhor, e isso acompanhava durante toda a manhã, e ao terminar dos primeiros afazeres, ela começava a se preparar para poder receber o seu Senhor novamente. E como o fazia? Procurando amá-lo de todas as formas e maneiras, ao longo do dia até o início da noite, em que ela ia se colocar em vigília e oração para esperar um novo dia onde ela receberia o Senhor que vem. Então, ao chegar a hora da missa, ali estava a segunda parte do dia, que era a grande alegria de estar na companhia do seu amado Senhor. E depois de partir, realizando aquilo que era agradável ao seu coração, até o ponto mais alto do sol no dia, e depois daquele momento em diante em que o dia começava a terminar, o seu coração começava então a se preparar para o encontro nupcial que ela ia ter. É muito simples, é como alguém, se a gente quer colocar o nosso parâmetro de hoje, você deixa a sua família em casa, você tem esse encontro de amor com a sua família em casa, você parte para o trabalho, vai viver o itinerário do trabalho e depois você torna a casa para esse encontro novamente com a sua família, né? Então eram esses 2 turnos, mas vividos no esplendor da vida espiritual. A companhia com o meu Senhor, a alegria de estarmos juntos, era propulsora, me catapultava para viver o dia. E o meu dia era a explosão desse amor que eu celebrei na intimidade com meu esposo. E agora, depois desse dia, quando o dia começa a declinar, é hora de tornar para casa, ou seja, é hora de voltar a essa intimidade. Então o seu coração começa a desejar aquele momento intensamente. Se a primeira parte do dia foi o desejo de vivê-lo, agora a segunda parte do dia é o desejo de renová-lo, mas sempre está vivendo, seja na entrega, seja no anseio pela renovação. Sempre ser conduzida por Ele e partir de Cristo e voltar a Cristo. Fantástico. Não é difícil, é simples. E a gente pode compreender isso e pode se lançar nessa busca. 3 grandes santos que nos dão 3 grandes testemunhos. E se podemos ainda, na nossa meditação de hoje, acrescentar mais esse trechinho, eu queria dividir com vocês agora uma palavra a respeito do Divino Espírito Santo, tirada dos textos de São Cirilo de Alexandria. Fizemos o propósito durante essa semana de poder meditarmos um pouco os textos a respeito do Divino Espírito Santo. E hoje a liturgia nos traz, mesmo hoje, o texto de São Cirilo de Alexandria a respeito do Espírito Santo, que vale a pena ouvirmos juntos para completarmos a nossa meditação. Cristo tinha cumprido a sua missão sobre a terra. E para nós havia chegado o momento de entrarmos em comunhão com a natureza divina do Verbo. Era preciso que a nossa vida anterior fosse transformada em outra diferente, começando um novo estilo de vida em santidade. Ora, isso só podia ser realizado pela participação do Espírito Santo. O tempo mais oportuno para o envio do Espírito Santo e sua descida sobre nós
foi o que se seguiu à ascensão de Cristo, nosso Salvador. De fato, enquanto Cristo vivia visivelmente entre os seus fiéis, ele mesmo, segundo julgo, dispensava-lhes todos os bens. Mas quando chegou o momento estabelecido para subir ao Pai Celeste, era necessário que ele continuasse presente no meio de seus fiéis, por meio do Espírito Santo, e habitasse pela fé em nossos corações, a fim de que pudéssemos clamar com toda a confiança: Abá, ó Pai. E ainda nos tornássemos capazes de progredir sem demora no caminho da perfeição, superando com fortaleza invencível as ciladas do demônio e as perseguições dos homens, graças à assistência do Espírito Todo-Poderoso. Não é difícil demonstrar, com o testemunho das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que o Espírito transforma e comunica uma vida nova àqueles em quem ele habita. O servo de Deus Samuel, por exemplo, dirigindo-se a Saul, diz: o Espírito do Senhor virá sobre ti e tu te tornarás outro homem. E São Paulo afirma: todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim seremos transformados à sua imagem pelo seu Espírito, pois o Senhor é Espírito. Vês, meus irmãos, como o Espírito transforma noutra imagem aqueles em quem habita? Facilmente ele os faz passar do amor às coisas terrenas à esperança das realidades celestes, e do temor e da indecisão a firme e generosa fortaleza de alma. Foi o que sucedeu com os discípulos. Animados e fortalecidos pelo Espírito, nunca mais se deixaram intimidar pelos seus perseguidores, permanecendo inseparavelmente unidos e fiéis ao amor de Cristo. É verdade, portanto, o que diz o Salvador no capítulo 16 do Evangelho de São João: é bom para vós que eu volte para os céus, porque tinha chegado o tempo do Espírito Santo descer sobre nós. O Senhor... Opa, não. É tão empolgante que eu já ia dar a benção. Não, vamos agora fazer a nossa oração ao Divino Espírito Santo e suplicar que Ele venha curar as nossas feridas, lavar os nossos pecados, regar a nossa alma, guiar-nos em meio ao escuro, aquecer o frio que possa haver em nós, mas sobretudo iluminar a nossa alma. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Ó consolo que acalma, ó hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, ao Espírito Santo de Deus, o frio aquecei. E enchei, ó luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Beda Venerável, do Papa São Gregório VII, de Santa Maria Madalena de Pazzi, da Beatíssima Virgem Maria, Rainha de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.